Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Eu sou Ricardo Torques e nós vamos analisar esse tema para que você entenda a hierarquia dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, especialmente porque esse é um tema que ele sofreu uma evolução significativa ao longo dos últimos anos. Eu sei que tem a Emenda Constitucional 45, que trouxe lá o artigo 5º, parágrafo 3º, mas a discussão vai muito além disso. E no final eu vou até deixar aqui para vocês a relação dos tratados internacionais que já tem, né, status de emenda constitucional. Beleza? Bora lá. Queridos, primeiro peço para você fazer inscrição no canal, deixar o seu joinha, pode colocar aqui nos comentários se você tem gostado dos vídeos, se você não tem gostado, traga sugestões de outros temas, enfim, use aqui dos comentários para que a gente possa interagir. É sempre interessante você ter esse canal como um local de estudo mesmo, um local para você discutir, para você estudar, para você, inclusive, trazer algumas informações a mais daquilo que eu consigo trazer aqui para vocês nesses vídeos em que faço em poucos minutos. Perfeito? Mas vamos lá, pessoal. Nossa discussão hoje, ela é sobre os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, tá? E aí, basicamente, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, eu vou deixar uma telazinha aqui para nós, e vamos construir as informações juntas, tá? Veja só, quando eu olho para a Constituição Federal, né, na sua redação originária, e aqui eu não estou entrando ainda na Emenda Constitucional 45, ela basicamente diz à Constituição que os tratados internacionais, certo? De um modo geral, e eu não estou falando só de tratados internacionais de direitos humanos, eles são internalizados, eles passam por um processo, né, de aprova internacionalmente, daí depois nós temos aprovação interna pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, depois depósito e ratificação lá perante o organismo internacional, depois a publicação de um decreto executivo, enfim, tem todo um processinho de internalização, e depois de passado esse processinho de internalização, nós temos que esse tratado ele se torna o quê? Ele se torna, dentro do nosso ordenamento, uma lei infraconstitucional. Certo? Então, uma lei infraconstitucional. É uma norma primária e, naturalmente, é uma norma que está abaixo da Constituição. Se ela desrespeitar a Constituição, ela é inconstitucional, não pode ser aplicada. Certo? Essa é a regra geral. Porém, a própria Constituição Federal, ela tem um dispositivo, e aqui eu vou citar o dispositivo, depois você pode dar uma lida caso você queira, que é o artigo 5º, parágrafo 2º, ela dá ênfase aos tratados internacionais de direitos humanos. Basicamente ela fala o seguinte, que nós estamos de braços abertos para receber também proteção a direitos e garantias fundamentais, ou a direitos humanos, que decorram de tratados internacionais de direitos humanos. E ela está basicamente, segundo a doutrina aqui, fazendo uma interpretação, está dizendo que essas normas de direitos humanos que estão prescritas em tratados, elas são o quê? Materialmente constitucionais. Ou seja, o assunto que ela está tratando, que ela aborda, é um assunto que poderia estar na Constituição, mas não está por alguma razão, mas não impede que isso venha a ser prescrito e possa ser assumido como materialmente constitucional. Perfeito. Tá? O que isso causa, né, no final do dia? Um certo desconforto. Por quê? Porque nós temos um dispositivo que fala, olha, os tratados internacionais de um modo geral, eles são normas infraconstitucionais. Mas se eu tenho uma norma que ela é materialmente constitucional, essa norma, ela trata de um assunto importantíssimo. E aí eu vou dizer que ela é simplesmente, ela vai ser aqui uma lei infraconstitucional? Será? E aí vai se subsumir a uma análise de compatibilidade com o restante do ordenamento? Será que ela não devia ser um pouco mais importante? Pois é. Aí o que nós tivemos? O nosso Congresso Nacional resolveu resolver isso. E falou o seguinte, olha, nós vamos considerar que os tratados internacionais de direitos humanos que forem internalizados, eles deverão passar por um processo um pouco mais criterioso de aprovação perante o Congresso Nacional, e assim sendo, terão status de emenda constitucional. Ou seja, novamente, nós tivemos o quê? Nós tivemos ali uma ação no âmbito da Constituição, e a Constituição veio por meio da emenda constitucional 45 de 2004 e trouxe lá no artigo 5º o parágrafo 3º. E aí começou a
partir daí, um movimento para que os tratados internacionais, até então internalizados, eles passassem a ter o quê? Agora, status de emenda constitucional. Ou seja, esses tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em cada uma dessas casas tem 3/5 dos votos, eles integram o nosso bloco de constitucionalidade. Ou seja, são normas constitucionais. Além do texto originário da Constituição, além das emendas constitucionais, agora o nosso bloco de constitucionalidade também é integrado por esses tratados. Isso resolve o presente para frente, o futuro. O que nós temos agora e o que nós teremos para o futuro. Mas não resolve o passado. Não resolve as situações que nós temos, né, de tratados internacionais de direitos humanos que já foram internalizados. E cá entre nós, os principais tratados internacionais de direitos humanos já foram internalizados, antes de 2004. Só para citar aqui os principais, nós temos lá o Pacto de São José da Costa Rica, nós temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, dos Direitos Sociais e Econômicos, a CEDAW, que é a convenção que trata da eliminação da discriminação contra a mulher, entre várias outras convenções importantes. E aí, basicamente, nós temos o quê? Nós temos um problema que ficou, né, estabelecido. Por quê? Ah, tudo bem, o que for internalizado a partir de agora vai entrar lá em cima junto na Constituição. É uma norma constitucional. O que eventualmente, né, vier de novo tratado internacional, já vai ser constitucional. Mas os anteriores vão ficar lá embaixo. Né, tal como os demais tratados, que de natureza tributária, de natureza empresarial, serão normas infraconstitucionais. E aí? Isso é certo? Veja, não é certo por quê? Porque nós temos um comando na Constituição dizendo que os tratados internacionais de direitos humanos eles devem ser recebidos pela Constituição Federal em razão do conteúdo que tratam, porque são materialmente constitucionais. Aí entra em cena quem? Aí entra em cena o STF. Tá? Aí o Supremo Tribunal Federal, quando da análise da prisão civil do depositário infiel, que inclusive é objeto de vídeo que eu fiz aqui no canal, é só você voltar que você vai encontrar esse vídeo, ele discutiu a temática, né, por meio do recurso extraordinário 466/343, a temática da prisão civil do depositário infiel, e fixou que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores a 2004, ou seja, antes da emenda constitucional 45, eles são o quê? São supralegais. Então ele criou uma nova categoria, né, uma nova classificação na nossa pirâmide hierárquica que vai se colocar no meio. Né? Você vai ter lá no ápice a Constituição, você vai ter as normas infraconstitucionais internas, que são as normas primárias, e no meio virão aqui essas normas supralegais. De modo que nós temos o quê? Uma alteração, portanto, na nossa estrutura de pirâmide hierárquica, resolvendo em certa medida o passado. Porque está dizendo o seguinte, olha, eu não posso considerar constitucional porque não observou o rito que está previsto agora no artigo 5º, parágrafo 3º. Inclusive, né, a doutrina fala que nada impediria que nós pegássemos, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e revotássemos, né, ou melhor, reaprovássemos esse pacto perante o Congresso. Seria possível. E caso isso acontecesse, aí sim teria status de norma constitucional. Mas isso não deve acontecer. Portanto, olha que interessante, portanto, já que isso não vai acontecer, e já que eu não posso considerá-los constitucionais, vamos colocá-los no meio termo. O resultado é isso que você vê em tela aqui. Nós teremos na base os atos normativos secundários, que não nos importam, né? Nós temos aqui os atos normativos primários, e aqui, só para você poder colocar, né, eu vou puxar uma setinha aqui para baixo, nós temos os tratados internacionais de um modo geral, e aqui eu vou colocar tratados internacionais de direito tributário. Então esse aqui continua aqui, tributário, os de direito empresarial, tem bastante, que tratam de questões comerciais, muitas vezes. Perfeito, estão aqui. Aí nós temos os tratados internacionais que são aprovados com o quórum de emenda constitucional, certo? E aí são aqueles que vão observar o rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, e que serão constitucionais, e todos os demais estarão aqui. Serão tidos o quê?
serão tidos supralegais. Então, vou até colocar aqui, ó, supralegais. Supra por quê? Porque eles estão acima dos atos normativos primários internos, mas eles estão abaixo da Constituição, ou seja, eles continuam sendo infraconstitucionais, mas eles são infraconstitucionais, porém supralegais. Então, basicamente, a ideia é essa. Quando nós tivemos o julgamento deste recurso extraordinário 466433, basicamente o que nós estabelecemos foi o quê? A supralegalidade dos tratados internacionais, todos eles que foram internalizados antes da emenda constitucional 45. Certo? Ah, professor, então uma convenção da OIT é supralegal? É. O Pacto de São José da Costa Rica é? É. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é? É. A convenção que trata sobre a discriminação racial, a da ONU, é? É. Perfeito? Ótimo. Então agora resolvemos o passado também. Show? E aí, só para você ter essa informação, quais são os tratados internacionais que atualmente integram o nosso bloco de constitucionalidade? É a Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, tá? Foi a primeira delas. Nós também temos o protocolo facultativo a essa mesma convenção, que vem trabalhar ali a competência do comitê, né? O Brasil aceitou a competência do comitê para receber petições individuais, né? Então, uma espécie de adendo, né, à convenção, e também é um tratado internacional, olhando isoladamente, é um tratado internacional, e também aceitamos como norma constitucional. O Tratado de Marrakech, né, que trata sobre a acessibilidade de obras para as pessoas que têm deficiência visual. E agora, mais recentemente, a Convenção Interamericana contra o Racismo, né, contra a discriminação racial e outras formas correlatas de intolerância. Tá? Essas três aqui, elas estão no sistema da ONU, e essa aqui é a nossa primeira que está no sistema da OEA, certo? Haverá outras com absoluta certeza. Hoje em trâmite no Congresso Nacional, no momento em que eu faço a gravação desse vídeo, se necessário for eu venho atualizá-lo futuramente, nós já temos outras convenções que estão tramitando e muito provavelmente, dentro de alguns meses, quiçá ano, serão também internalizados com status de emenda constitucional. Beleza? Show? Com isso eu encerro aqui a análise desse tema. E quando eu olho, portanto, para tratados internacionais de direitos humanos, você vai lembrar. Depois da emenda constitucional, status constitucional, certo? Antes da emenda constitucional 45, por decisão do STF, dada a importância que nós damos aos direitos humanos, que são normas materialmente constitucionais, não posso considerá-las formalmente constitucional, mas por serem materialmente constitucionais, então vou colocá-las como supralegais. E aí, pessoal, você não erra isso em prova. Ok? Qualquer dúvida, né, que você tiver, pode colocar aqui. Qualquer discussão interessante que você achar, pode colocar aqui. E se você curtiu, deixe o seu joinha, é muito importante para mim. Um abraço e até o próximo.